noite a todos. O Corecon São Paulo agradece a presença de todos. Estamos aqui para mais uma live desse mês de março, que estamos fazendo uma sessão de lives para apresentar para todos os economistas as comissões, os fóruns temáticos aqui do Corecon, o trabalho de cada um, o trabalho que será desenvolvido no ano de 2022. E hoje nós temos aqui o conselheiro Luiz Paulo Rosenberg, que é coordenador da Comissão de Valorização Profissional, e também a presença do conselheiro José Marcos Campos, que é coordenador do Fórum de Perícias, Avaliação e Meio de Soluções de Conflitos. Então, a gente vai iniciar pelo conselheiro Luiz Paulo Rosenberg, e na sequência a gente passa para o conselheiro José Marcos. Ressaltando aqui para todos que estamos ao vivo aqui na plataforma Zoom, mas que também, após esse evento, a gente vai editar todo o material, todo esse vídeo, e vamos publicá-lo também na TV Economista, onde todos os economistas do estado de São Paulo e do Brasil vão poder acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido nesse ano pelo Corecon. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao conselheiro Luiz Paulo Rosenberg, coordenador da Comissão de Valorização Profissional. Luiz Paulo, é com você. Muito obrigado, é um privilégio para mim coordenar essa comissão e eu já vou abrir o jogo. O meu intuito hoje é seduzi-los. Eu vou querer motivá-los a aderirem à comissão, que cada um descubra dentro da nossa pauta o que lhe é mais sedutor e entre em contato através do Júlio com a gente e nós vamos dar prosseguimento ao trabalho. E quando o Pedro me instigou a pegar essa comissão, apesar de ser economista há mais de 60 anos, eu tenho uma experiência marcante ou traumatizante como vice-presidente de marketing do Corinthians, e eu notei que, no fundo, o papel dessa comissão tem muito a ver com o seu marketing do Corecon. Em que medida? Lá, o que nós tentamos fazer é entender a profissão de economista, então vai desde pesquisar o que faz o economista, até melhorar o produto, tudo que for atividade que tenha a ver com a melhoria da nossa profissão, a gente vai estar engajado, mas principalmente esclarecer o que é essa profissão, o que são as nossas aptidões, o que nos diferencia das demais áreas, né? E aí eu acho que é importante enfatizar um ponto. Claro que o Conselho de Engenharia deveria fazer a mesma coisa, o de Direito a mesma coisa, mas a nossa tem uma diferença, é que a nossa profissão não recebe o crédito que merece. É uma profissão em que o número de alunos tem diminuído, consequentemente o número de faculdades tem se reduzido, e é uma peleja constante do nosso conselho a busca do reconhecimento, da abertura do espaço, da garantia desse espaço para o economista. Esse trabalho é muito árduo, está sendo feito com muita competência. O Pedro tem várias outras comissões onde isso é tratado, mas o que eu sugeri a ele foi que a gente procurasse inovar nessa tentativa atual. Além dos projetos usuais, muito bons, já consagrados pelo uso, eu, no final da apresentação, vou passar para vocês, de uma forma mais esquematizada, o que são as várias áreas em que a gente atua, mas um em particular me preocupa. A gente tem que reposicionar a imagem do economista dentro do concerto de profissões. A gente tem que mostrar por que nós somos diferentes, por que nós temos um treinamento específico e que, apesar da multitude de especializações que a economia permite, existe uma coisa muito rica, que é esse imbricamento que nós temos entre psicologia, sociologia, próprio direito, matemática, que nos faz peculiar, que faz da gente não uma técnica,
de aplicação como administração, nem chegamos a ter o nível de abstração, graças a Deus, da matemática, mas em que ser economista é uma arte. Ser economista é saber pensar diferente, é ver o mundo de uma maneira particular, onde a eficiência na alocação de recursos e a justiça na distribuição dos seus frutos é foco central que nos atormenta e nos estimula a melhorar. Então, o que me ocorreu como novidade seria, dentro desse novo mundo digital, tentar um mecanismo de comunicação mais eficaz, que partiria da, vamos dizer assim, quase que caracterização de cada uma das possibilidades de atividade do economista, deixar bem claro o que faz parte do nosso aprendizado, e aí ter uma atividade proativa muito mais intensa de levar essa informação para alunos, e quando eu digo aluno de ensino médio. Eu quero que os bons talentos do ensino médio, já com 12, 13 anos, comecem a pensar, poxa, essa é a profissão que eu gostaria de ter. Levar também para empresas, seja através de uma Fiesp, conscientizar o empresário de que, quando ele contrata um engenheiro em vez do economista, ele está perdendo um saber que seria muito importante, por exemplo, quando ele está traçando a estratégia de crescimento dele e não levando adequadamente em conta o que a gente sabe que são as perspectivas de mercado e o que a gente sabe que vai acontecer com juros e câmbio. Então, essa tentativa de operar tanto junto aos economistas formados, quanto aos jovens estudantes e aos contratantes desse nosso saber, é algo que, com essa tecnologia digital, pode ser muito importante. Nós podemos criar games para os jovens se familiarizarem com economia, fazer estou menos preocupado em transmitir conhecimentos, mas em instigá-los a olhar com um pouco de carinho essa opção vis-à-vis todas as outras já tradicionais. Então, eu acho que tem um trabalho aí muito bonito de prestigiar quem opera com qualidade, abrir os olhos da sociedade para que perceba a diferenciação do economista e seguir os cânones normais da divulgação do produto. Investigar de onde ele vem, cuidar da qualidade, embalar bem para ser bem recebido, ter um sistema de comunicação com os canais adequados de suprimento desse produto e batalhar, engajar-nos em defesa de qualidade. Tudo que for um seminário, um evento que tenha qualidade, a gente vai lá e prestigia. E, no que for possível, nos grandes eventos da nossa profissão, sempre trazer essa mensagem, dizer, olha, economia é muito mais bacana do que você pensa. Economia é muito mais importante para a sua empresa do que você está atribuindo. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, só que em um ano mal aparece. Mas eu acho que é muito importante que isso seja feito. Não tem cabimento num mundo em que cada vez mais as especialidades do economista são requisitadas, a gente veja o número de associados do Conselho caindo, o número de faculdades, de vagas diminuindo. Então, para esse desafio que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e sentir quem gostaria de participar desse trabalho. Júlio, vamos apresentar de uma forma mais sistemática esse PowerPoint que a gente preparou. Então, a comissão tem esse objetivo, coordenar as ações todas que tenham a ver com a divulgação, identificação e até melhoria da função do economista. Então, a primeira coisa para melhorar esse conhecimento é avançar no conhecimento do que os economistas têm feito, o que está crescendo, o que está minguando nas nossas áreas de atuação. Em cima disso, e com o conhecimento do que está acontecendo no mercado,
não só mostrar quais são as oportunidades existentes, mas traçar cenários sobre o que são as perspectivas a curto e médio prazo, principalmente com enfoque no digital. E aí, essa estratégia que eu dizia para vocês, quer dizer, nós temos que pegar todos os economistas ou potenciais economistas e ter um produto bonito para apresentar, de tal forma que, já no ensino médio, o cidadão fique sabendo que ser economista não é assinar balanço, ser economista é desde você assessorar um presidente da República até participar, como o Campos vai mostrar em seguida, de uma perícia decisiva para que a justiça e a lógica prevaleçam. Aí você tem que ter uma estratégia em paralelo junto aos empresários, de tal forma que essa conscientização do nosso papel através das entidades patronais, dos eventos que eles promovam, isso esteja presente no dia a dia deles. Aí é o tal do rebranding que eu estava dizendo. Nós temos que encontrar formas novas de fazer essa motivação. Óbvio, a gente vai precisar contar com a participação de uma agência, alguns especialistas, mas desde a criação de games até imaginar alguns BBB de economistas juntando um grupo com especializações diferentes, promovendo debates, jogos, competições, enfim, valermos de tudo isso que tem de novidade, que é a linguagem do jovem, para penetrar mais capilarmente nas mentes e corações dos futuros economistas. Em especial, privilegiar o jovem economista, descobrir formas de deixá-los mais motivados. O cara está começando a profissão, alguma coisa parecida com uma mentoria virtual, acho que podia ser muito estimulante no início da profissão. Aqui é aquilo que eu dizia para vocês, da importância da gente ter um conhecimento técnico adequado para utilizar não só a nossa rede social, como a própria divulgação digital profissionalizada para fazer acelerar esse processo de divulgação das informações. Aqui, eu acho que é óbvio que não é função precípua do Corecon dar cursos, mas estimular que eles sejam feitos, ter quase que uma matriz de especialidades e de cursos dados para sentir onde a gente deve sugerir que sejam criadas novas oportunidades de ensino, eu acho que poderia ser muito bom. Nós temos condição de fornecer o mercado de ensino com alguma ajuda, com alguma sinalização em relação ao desenvolvimento da profissão. Mês do economista, isso é algo já tradicional, a gente faz com muita competência, mas eu queria dar uma pitadinha maior digital, mais alegre, mais lúdica nesse evento. E aqui é crucial, como acontece com o marketing, quer dizer, a integração com todas as outras comissões é crucial, não só para evitar desperdício de esforços, mas porque o conhecimento é escasso. Desperdiçá-los, deixá-los enfurnados em algum escaninho, em vez de ter uma troca muito intensa de informação e permitir que a gente faça essa divulgação com mais competência, é muito importante. Graças a Deus, a atual composição do Conselho é muito favorável. O Pedro é um agregador e existe um clima de solidariedade muito importante e que vai ser valorizado com a adesão de vocês que não pertencem ao comando do Corecon, mas que têm muito a oferecer e que vão ser muito bem recebidos dentro da nossa comissão. Muito bom. Basicamente é isso. Se houver alguma pergunta, alguma sugestão, eu agradeceria muito o aberto e, em seguida, a gente passaria a apresentação do campus. Agora eu não fico sabendo se ela foi muito clara ou muito hermética. O delegado Sérgio Roberto tem uma fala. Não é uma pergunta, é uma
é uma reflexão que eu queria fazer com os colegas, né? É muito difícil a gente explicar o que é a profissão do economista, né? Quando a gente pega a regulamentação, é uma infinidade, né, de oportunidades de trabalho que o economista tem. E é claro que nenhum economista dá conta de fazer tudo aquilo, né, que está na nossa regulamentação profissional. E quando a gente olha para outras profissões, por exemplo, a gente olha para um advogado, a gente vê que o advogado, ele é advogado, mas ele atua na área trabalhista, ou ele é civil, ou ele é criminal, ou ele é... né? Quando a gente olha para um engenheiro, ou ele é um engenheiro mecânico, um engenheiro eletrônico, um engenheiro civil, né? Tem algumas... Na nossa profissão, a gente não tem uma classificação interna, né? A gente não tem uma maneira de identificar qual é a especialidade daquele economista, né? Então, fica muito difícil. É só uma reflexão. Se a gente não deveria pensar um pouco mais nisso, talvez criar algumas classificações, né? Porque a gente tem economistas, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na área pública, né? Até se criou um curso de gestão pública, que, quando a gente olha o currículo da gestão pública, do curso de gestão pública, eu dava aula de economia do setor público, era exatamente tudo que eu dava, é o que está nesse curso, um pouco mais de aprofundamento, né? Então, nós temos economistas na área financeira, nós temos os economistas que se debruçam nas perícias, né? E são absolutamente trabalhos distintos, né? Talvez a gente pudesse aprofundar um pouco mais essas áreas de atuação. Eu acho que isso ajudaria, sabe? Na hora de contratação de um economista, né? Mas eu quero um economista nessa área, que atue nessa... Porque é meio confuso. Eu conversei já com pessoas de recursos humanos e eles não entendem muito bem o que é o economista. O administrador, ele sabe. O contador, ele sabe. Mas o economista, ele não sabe muito bem como contratar, né? Olha, eu concordo totalmente com o teu ponto, eu acho crucial. O que eu tinha pensado como hipótese inicial de trabalho era fazer a setorização. Então, economista de setor público e economista de setor privado. No setor privado, a gente viria o que ele faz no setor primário, agricultura e pecuária, o que ele faz na indústria, o que ele faz no setor de serviço. Então, aí, desde trabalhar numa corretora até trabalhar como perícia, esse tipo de coisa. E no setor público, as várias especializações também. Você tem economista do setor público que é focado em plano diretor de município. Você tem outro que está ligado à gestão de governo estadual, outro ligado às estatais. E o crème de la crème, que são os macroeconomistas que vivem em Brasília ferrando a nossa vida. Então, essa caracterização que você lembrou é crucial. Eu acho que esse é o nosso primeiro trabalho, porque aí o que eu imaginava era a gente ter um perfil específico descrevendo o que faz cada um desses, de tal forma que, quando você apresentasse, seja para aluno, seja para o empresário, você não faria apresentação assim, como você dizer, bem criticando. O economista. Não é economista. Deixa eu contar para vocês o que faz o economista. Então, se eu estou fazendo uma apresentação na Fiesp, eu ia focar no perfil do que faz um economista dentro de uma empresa, desde atuar na área de comércio internacional até fazer a ligação entre PIB e custos e toda essa correlação. Eu acho que a tabuada inicial que a gente tem que fazer é exatamente esse trabalho, que é debulhar, tornar mais simples a absorção e a compreensão do que nós somos. Como tem na engenharia, como tem no direito, como você bem lembrou, e que na nossa profissão isso daí fica muito disperso, muito nebuloso. Esse eu acho que você está tocando no ponto central. E existe um conhecimento acumulado dentro do Corecon muito grande sobre isso,
mas que não foi sistematizado. Então, se você quisesse juntar gente para focar nessa área, eu acho que a pedra, é o trampolim de onde a gente começamos tudo. Perfeito. Nós temos mais 2 inscritos. Primeiro, nosso vice-presidente do CRECOM, Gilson Garófalo, tem uma colocação também a fazer. Boa noite a todos. Inicialmente, eu parabenizaria o nosso conselheiro Rosenberg pelo brilho da sua apresentação e adicionaria também alguns pontos. Quer dizer, infelizmente, o curso de economia hoje ele está sofrendo um revés com algumas instituições promovendo esse curso à distância. Isso não vai agregar nada, pelo contrário. Agora, é interessante a ideia colocada pelo conselheiro Rosenberg do trabalho junto às escolas. Esse trabalho, eu diria, ele é feito por alguns estabelecimentos de curso de economia, estabelecimentos de ponta, onde o diretor ou os chefes de departamento têm ido às escolas para estimular os alunos digamos assim, escolherem a profissão de economista como um norte na sua formação. Além disso, quer dizer, eu acho que esse trabalho, junto com já a programação que é feita pelo nosso companheiro Vicente Paulo Oliveira, aí junto aos delegados, quer dizer, a tarefa também poderia ser facilitada através desses delegados indo, então, às escolas de ensino médio para estimular, então, os indivíduos a irem para a profissão de economia. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho que ele acaba trazendo resultados auspiciosos e, à medida em que o pessoal se forme em economia, certamente, para o exercício da profissão, eles terão que estar registrados no Conselho. E a gente, dessa forma, eu acho que a gente encontraria um caminho para renovar também o quadro associativo do próprio Conselho Regional de Economia, que, no caso particular de São Paulo, ele é baseado hoje, ou concentrado mais no pessoal já em idade um pouco mais avançada do que nos jovens. Hoje, na diretoria do Conselho, a gente já tem alguns jovens que podem também ser incumbidos dessa missão. Mas, de qualquer forma, eu acho que a apresentação, além de ter sido sintética, ela abordou com muita propriedade, quer dizer, a questão do mercado de trabalho. E o entrosamento, então, que deve ser feito com as outras comissões aí do próprio CORECOM. Parabenizo o apresentador e deixo, então, o meu abraço aqui a todos. Muito obrigado. Eu só queria complementar, concordo totalmente com o meu amigo de 60 anos de convívio e parceiro no crime de cuidar de transporte aéreo, só os dois loucos que faziam isso. Mas eu diria o seguinte, esse trabalho de formiguinha que você está mencionando vai ser muito mais eficaz se a gente atender à reivindicação anterior. Quer dizer, se dentro do CORECOM a gente criar o PowerPoint que vai descrever para empresários como que é a profissão, que vai descrever para estudantes de economia o que é, e principalmente para os meninos do ensino médio, por que eles devem optar pela nossa profissão, o efeito multiplicador vai ser muito, muito amplo. Quer dizer, é duro falar de economia e de economistas sem você ter tido essa sistematização de informação, sem você ter debulhado tudo que o economista está preparado para fazer. Então, eu concordo totalmente, acho que os delegados regionais vão ter um papel importantíssimo. Agora, é um mundo digitalizado.
eu conto com um impacto muito maior se as nossas redes sociais forem mobilizadas para isso, porque aí a amplitude do alcance é muito maior. E em relação ao que você levantou do ensino à distância, é inexorável que isso vá avançar. Então, a gente está sintonizado com a mecânica com que isso acontece, o que são os riscos desse movimento e o que são as virtudes, é o caminho adequado. Quer dizer, tem que lutar judô. Não adianta querer bater de cara que a modernidade nos atropela. E a tua sugestão de trazer sangue novo, de estimular a moçada a se sentir dona da profissão, a se sentir partícipe do conselho, é um dos subprodutos imprescindíveis dentro desse esforço. É realmente, Gilson, um esforço de marketing. Quer dizer, marketing, muita gente pensa que é simplesmente você contratar propaganda para vender o produto que você tem. Não é nada disso. É adequar o teu produto às necessidades do consumidor, estar sintonizado com essas necessidades e com a linguagem dele e usar os canais corretos para fazer chegar a mensagem. E é interessante, conselheiro, o trabalho que o nosso responsável pela parte executiva do Corecon está fazendo, que é justamente de reunir todos esses slides que estão sendo apresentados pelas diversas comissões para ter o material suficiente para ir aos vários pontos onde se propagaria a profissão. Desculpe, a Devan que está falando, eu estou identificado como Motorola One aí, é isso? Isso mesmo. Eu nem sei se posso fazer perguntas, né? Porque claro. Eu não faço parte aí da comissão. Não, por gentileza, Devan. Pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Grande parte das pessoas que estão participando dessa apresentação são referências, né, para mim. Eu gostaria de contribuir com uma experiência que eu tive junto ao Corecon, onde eu sou filiado há pouco tempo, há 1 ano mais ou menos, e eu busquei o Corecon para me registrar por conta justamente de um debate a respeito da nossa profissão. Eu trabalho há quase 20 anos na área ambiental e eu me intitulo economista ambiental, né? E eu gostaria de sugerir que fosse trabalhado bastante essa questão da comissão, essa questão da microeconomia, né? Acredito que o economista é um administrador com uma visão mais ampla de uma empresa, do ponto de vista microeconômico, né? Bom, e como eu trabalho na área ambiental, existe uma tendência muito grande na área de sustentabilidade, de trabalhos, inclusive está previsto na nossa profissão lá, essa questão de estudos voltados à questão ambiental, de recursos naturais e etc. E é aí que eu trabalho. E a Lei 12.305, desculpa, não vou lembrar o número, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que para realizar os estudos na área é necessário ser cadastrado. É necessário, lá na lei existe um entendimento para o mercado que é necessário ser engenheiro ou ser arquiteto para assinar estudos da Lei 12.305. E eu fiz um estudo minucioso a respeito, junto ao IBAMA também, e verifiquei que nós economistas, nós temos como nos cadastrar junto ao IBAMA, no qual eu sou cadastrado. Eu tenho lá de responsável técnico para todos os estudos relacionados à Lei 12, agora não lembro o número, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu fiz uma carta detalhando tudo isso para o Conselho de Economia, o Corecon, justificando o meu pedido. Eu queria uma declaração do nosso Conselho dizendo que nós podemos trabalhar nessa área. O Conselho não emitiu esse parecer para mim, porque não é um documento convencional, mas, de qualquer forma, eu consegui validar. Qual que era o meu dilema? Eu chegava numa empresa, e eu tenho competência nesta área, por mais de 20 anos,
e eu chegava para competir com um engenheiro ambiental, que normalmente é o que eu faço competição por aí, e lá existe um entendimento nas empresas que é necessário emitir ART ou RRT. Foi uma reserva de mercado que está subentendido lá na lei, mas não é isso, e eu mostrei que não. Bom, resumindo, para não tomar o tempo de todos vocês, eu consegui provar e hoje executo esses trabalhos sem precisar emitir RRT ou ART, né? E também tenho trabalhado na questão de economia circular, né, que é um conceito muito atual hoje em todas as empresas, pequenas, médias e grandes empresas, a economia circular, só que eu não encontro os meus pares nesses trabalhos. Eu só encontro engenheiro ambiental, enfim, mas não encontro economistas. Então, é isso, de uma forma geral, eu acho que o tema é extremamente necessário e urgente, e eu acho que a gente tem que trazer a economia para as empresas entenderem, para o campo da microeconomia, né? Eu trabalhei em empresas por 20 anos, hoje eu tenho minha empresa, minha consultoria, mas eu acho que para o empresário entender, tem que ir para o campo da microeconomia, né? É lá que a gente vai conseguir dividir todas essas etapas, aí, todos esses trabalhos, os nomes, né, seja economista ambiental, como eu me intitulo, enfim, e de outras formas. Obrigado a todos e um imenso prazer em participar. Acho muito valiosa a tua contribuição, Nevan, porque é exatamente dentro do espírito que a gente está levantando. Quando a gente trabalhar sobre as perspectivas da profissão, não tenha dúvida, quem é assessor na produção de galochas está ferrado, e quem estiver lidando com o meio ambiente é um dos ramos que mais vai crescer na utilização do economista. E tanto no enfoque macro das grandes políticas nacionais de defesa da Amazônia, por exemplo, como você enfatizou muito bem. Qual é o nosso papel microeconômico nessa tese? Porque não adianta, sem a micro não tem macro. Macro é uma ficção que a gente cria para poder entender os agregados, mas o lado real ocorre na micro. E esse papel de economista eu acho muito importante. Se você quiser se juntar a nós e ajudar a fazer essa tipificação do economista, e, em cima disso, a gente batalhar por um reconhecimento formal, eu acho muito importante. É esse tipo de questionamento, de indagação, de propostas modernizantes que eu acho importante a gente aproveitar esse espírito que a gestão do Pedro e do Garofalo está trazendo de transparência, de ética, de solidariedade, de consenso na busca de soluções. Nós não podemos perder essa oportunidade para dar uma virada. Eu dizia para o Pedro, que também é corintiano, essa gestão tem que ser como foi a do Corinthians em 2007 e 2008, passar da Série B para campeão mundial. Quem quiser participar dessa empreitada vai ser muito bem-vindo. Bom, eu passo a palavra, então, para o Campos, Júlio, porque estamos roubando o tempo dele. Muito obrigado a todos. Hein? Dentro desse escopo, eu queria só fazer uma pequena contribuição, a título de comentário aqui, para esse trabalho que o nobre colega Luiz Paulo tem pela frente, lembrando que esse trabalho de formiguinha ele vem sendo desenvolvido dentro do Conselho há muitos anos. E certamente você vai encontrar uma continuidade, não é uma criação nova. Tá? Eu preciso dizer isso porque eu faço parte desse esforço muito grande que nós temos desempenhado dentro do Conselho desde 2003. E é justamente em cima disso que você vem dizendo, você muito bem expôs, é que existe uma dificuldade muito grande de definições em relação às funções, às prerrogativas do profissional economista. Nós temos, ao longo desses anos, desenvolvido algumas sistemáticas de abordagem dessa questão. Porque nós temos o quê? Vários clientes para o nosso discurso. Somos muito bons de nos vendermos para nós mesmos, isso eu não tenho a menor dúvida. Tá? Isso é um fato incontroverso. Quando eu converso com as pessoas, eu convenço eles rapidamente, né? Com os meus pais, então,
É incrível como eles entendem perfeitamente as minhas capacitações. Mas eu tenho outros clientes. O meu cliente externo, e de repente aquele cliente que realmente precisa entender o que eu faço, não sabe do que é capaz um economista. Aí nós temos esses reflexos que os nossos colegas estão tão bem colocando aqui em pauta. O meu estudante de economia precisa de campo de mercado para sair de lá e trabalhar. Não adianta nada eu dizer para ele, convencer esse menino, eu tenho 61 anos, eu já posso chamar os universitários de meninos, né? Então, esses meninos, eles precisam ser convencidos com um campo de trabalho real, concreto. E existe uma grande dificuldade dessa clientela de economia, certo? Encontrar o quê? O seu lugar. Então, essa dificuldade eu tenho feito um esforço, né, para a gente trabalhar a divulgação, trabalhar esse marketing, Rosenberg, justamente para os nossos clientes importantes e específicos. Tá? No campo do judiciário, que é a minha especialização, é ainda pior essa situação que nós estamos abordando aqui. É muito difícil um juiz de direito entender a amplitude de conhecimento multidisciplinar que o economista carrega consigo, carrega com o seu canudo, carrega com a bagagem profissional que ele desenvolveu ao longo dos anos, tramitando por os mais diversos campos que as indústrias, que o comércio, que os serviços abriga em termos de atuação do economista. Então, essa minha contribuição é assim, eu vejo uma sinergia enorme, muito grande, entre as pretensões da sua comissão, da Comissão de Valorização, com o esforço hercúleo que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Perícias, pelo Fórum de Perícias, ao longo dos últimos quase 20 anos. Porque nós pretendemos não só convencer e conscientizar das habilidades, das habilitações e das proficiências do profissional economista para estes ingressantes, né, na área de trabalho, aqueles que pretendem optar pelo curso, mas também, e muito mais, para aqueles que demandem o nosso trabalho, certo? Que são os empregadores, que são os diversos segmentos públicos e privados. Precisamos dar demanda para isso. Era essa colaboração que eu queria fazer e dizer, existe muita sinergia em todo o esforço que nós estamos fazendo, na nossa comissão aqui, no nosso Fórum de Perícias, né, com aquilo que é a pretensão, com aquilo que é esse excelente e louvável plano de trabalho que você está colocando para a gente. Tá? Muito obrigado. Eu tenho outras coisas aqui, mas ao longo da minha exposição eu vou fazer algumas abordagens, inclusive em resposta aos colegas, também em relação a essa contribuição importante, né, que o colega Adevan, né, fez de colocação. Nós temos normativos que podem lhe atender. Por favor, reencaminhe a sua requisição ao Conselho. Tá? Eu estou me colocando à disposição para acolher e estudar. Existem certidões específicas que o Departamento de Fiscalização do Corecon de São Paulo pode emitir para atender a sua necessidade específica. Você mandando as suas habilitações, nós temos dispositivos federais emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade que autoriza o Conselho Regional de Economia a emitir as certidões específicas para a sua habilitação. Tá? Mas mande, por favor, refaça o seu pedido junto ao Conselho, que nós estaremos prontamente dispostos aqui a buscar as alternativas necessárias para atender a sua demanda. É isso que eu queria colaborar, Luiz Paulo. Perdão por me estender. Muito obrigado. Totalmente aceito todas as suas considerações. Boa noite a todos, boa noite, Rosenberg, parabéns pela apresentação. Um abraço a todos, né, o Vicente, Garófalo e todos que estão presentes. Eu só queria falar aí para o Adevan,
né, que quando a gente trabalha na questão ambiental, há a possibilidade de nós conseguirmos atestados de capacidade técnica, né, pela qual eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né, na parte de economia, gestão pública e gestão privada, né, na questão de resíduos sólidos, né. É uma área que a gente faz muita avaliação de análise econômica, né, estudos de viabilidade econômica e financeira, mas ela se ampliou, né, principalmente depois começou a surgir as agências de regulação, né. Então, hoje tem as normatizações, tem as agências de regulação, que está crescendo muito no país, né. Então, surge aí muitas outras oportunidades, como o Rosenberg falou, né, que talvez seja a primeira etapa, né, nossa, né, o que o Sérgio falou também, né. Eu acho que a primeira etapa é identificar todo o viés de todas as profissões que o economista pode assumir, mas uma coisa eu te digo, como existem milhares de empresas espalhadas pelo Brasil que trabalham com a economia já circular, o que acontece? Existem muitos economistas trabalhando lá, mas estão com cargos de gestores, né? Gestor administrativo, diretor técnico, diretor operacional. Então, ele não está com cargo de economista, mas ele está com cargo de gestão ou de análise técnica, atuando, né, na maioria dessas empresas pelas quais eu vi, participei, seja aí na USP, ou seja na iniciativa privada, né, que eu estive presente, eu vi muito disso. Essa é a minha contribuição. E pode contar comigo aí, Rosenberg. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Por fim, temos o delegado Sérgio Roberto. Eu vou ser bem rápido. É que dizer para o Adevan que eu fiz em 2005, 2006, eu fiz uma pós-graduação em educação ambiental, então eu tenho uma atração muito forte com a questão ambiental também, e trabalhei muito, mas na área pública, nunca na área de consultoria, né? E eu acho muito importante, eu queria, assim, é que eu não sabia nem teu nome direito, agora já sei que é Adevan, eu queria ter o contato para a gente poder trocar um pouco de ideia, conversar, né, a respeito, né? E depois com o Wellington também, talvez a gente pudesse até fazer uma conversa com o Wellington, o Adevan, sobre essa questão e aprofundar um pouco mais, né? Era um pouco isso, e eu queria só dar uma boa notícia para o Zé Marcos. Eu estou fazendo uma pós-graduação na Escola Paulista de Magistratura, de métodos alternativos de solução de conflitos, né? Mediação, conciliação, né? Ontem eu participei de uma palestra e um desembargador Brasil estava tratando sobre haveres, né, em dissolução parcial, né? E aí no meio ele falou assim, perguntaram para ele, né, sobre o cálculo contábil. Ele falou assim, não, o cálculo dos haveres é cálculo econômico, não é cálculo contábil. Aí eu quase caí da cadeira, né, porque ele entendeu direitinho a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, acho que essa questão ela é muito importante, a gente dialogar com os profissionais para eles entenderem qual é a diferença do contábil para o econômico, né? E aí abre espaço mesmo para o profissional da economia. Era um pouco isso. Desculpe se eu tomei a palavra de novo, mas eu acho importante essas coisas, dar boas notícias também, né? E dizer que é bastante importante, né? Por exemplo, na área de mediação e conciliação, os CEJUs, que são centros de mediação e conciliação, eles vão ter uma resolução determinando que esses CEJUs se especializem na área de empresas, né? Então, para conflitos empresariais e para a área de recuperação de empresas. E a ideia é que tenham profissionais qualificados, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que estar atento, porque senão daqui a pouco os contadores e os administradores acabam, né, dominando esse espaço e a gente acaba ficando de fora, né? Eu já estou em contato com alguns CEJUSTs aí para poder atuar neles, nessa área. Tá? Obrigado. Bom, quer fazer um fechamento, conselheiro Luiz Paulo? Deixa eu agradecer demais a atenção. Acho que o debate foi bastante profícuo e que vocês entrem em contato com o Corecon para a gente tocar esse projeto. O ponto do campus é muito importante, eu já estava sabendo de que existe um conhecimento acumulado nesse esforço de caracterizar a profissão muito grande, e eu acho que o que precisa é sistematizar essa informação, empacotar adequadamente e cuidar de divulgação dentre os vários ramos. E acho que foi muito bem lembrado. Além de ter a divulgação do setor privado e
em setor público, a gente pensa sempre executivo, mas tem que fazer também no legislativo e no judiciário. Acho que é muito importante esse ponto. Muito obrigado a todos vocês e boa sorte aí, Campos, na sua apresentação. Excelente. Muito obrigado, conselheiro Luiz Paulo Rosenberg. Ótima apresentação aqui na Comissão de Valorização Profissional. E agora vamos à segunda parte da nossa live com o conselheiro José Marcos Campos, que vai falar dos planos para o ano de 2022 do Fórum de Perícias, Avaliação e Meios de Soluções de Conflitos. Conselheiro José Marcos, a palavra está com o senhor. Júlio. Vice-presidente Gilson Garófalo, pode falar. Só para consignar a chegada do nosso presidente, o Pedro Afonso Gomes. Certo? Desculpe pelo atraso, estava lá lançando o boletim de conjuntura muito bem lançado na Rádio Santo André, um excelente boletim que nós vamos compartilhar. Desculpem, mas agora consegui entrar aqui. Obrigado, viu, gente? Maravilha, muito obrigado, presidente Pedro Afonso. Agora presente, José Marcos, a palavra é do senhor. Muito obrigado. Agradeço o espaço, agradeço essa oportunidade e também aqui louvo, né, a participação, mais uma vez aqui, do conselheiro Luiz Paulo Rosenberg, com essa brilhante exposição e com esse ultra desafio de valorização da profissão. E no campo das perícias, nós sempre encontramos uma dificuldade muito grande de penetração. O atual posicionamento dos economistas nas atuações periciais, a título de perito economista, do juízo ou perito assistente das partes, ele é muito maior do que aquilo que já foi no passado. E isso decorre justamente de um esforço que nós desempenhamos aí, com o apoio das nossas entidades, ministrando cursos e fazendo esse trabalho de conscientização das nossas habilidades. Então, nós temos realmente aí uma sinergia muito grande. Precisamos trabalhar juntos e precisamos eleger os nossos clientes, né, os destinatários dessas nossas mensagens, desse nosso grande esforço. Alimentar essa sequência, né, esse ciclo virtuoso, né, que nós temos aí entre a graduação, o registro no conselho e depois, né, as remissões, né, é muito importante, é um trabalho que nós temos que fazer, sim, junto a todos os segmentos que nós pudermos. Então, e as colocações de todos os colegas são excelentes, são muito boas, são contribuições muito bem-vindas, né? E o Conselho, para variar, tem essa abertura, né? Sempre manteve esse canal de comunicação, e o Fórum de Perícias, Mediação e Arbitragem sempre serviu como condutor dessas demandas, né? Ou seja, enquanto nós pudemos atuar presencialmente, estivemos aí junto, hospedados aí, né? Abrigados na sede do Conselho, né? E depois, com a pandemia e outras circunstâncias, nós acabamos fazendo isso de forma virtual. Pretendemos, assim, permanecer ao longo das próximas reuniões. Eu gostaria de fazer aqui um breve relato, né, de conhecimento, que o atual Fórum de Perícias, né, ele foi idealizado inicialmente pelo nosso querido colega Rubens Rodrigues, né, ele é de Campinas, e isso lá nos idos de 2003. Naquela época, ele foi capitaneado, né, sob a coordenação aí do, então, nosso presidente, Pedro Afonso Gomes, né. Me corrija, Pedro, se esses anos aí estiverem errados, mas a minha memória remete aos idos de 2003, né, e quando nós tivemos aí as primeiras reuniões conduzidas por você, não é verdade? É isso mesmo? Sendo absolutamente justo, os primeiros 2 anos, o coordenador era o nosso, então, conselheiro Luiz Aquino. Luiz Aquino. Eu sucedi em 2005, verdade.
Perfeito, perfeito. Então, resgatando, né, o passado aí, 2003 e 2004, os 2 primeiros anos aí, né, capitaneados aí sob a coordenação do conselheiro Luiz Gonzaga Junqueira de Aquino Filho, né, e depois aí pelo Pedro Afonso, 2005 a 2011, quando ele me concedeu aí ou 2012, ele me concedeu aí a honra de estar colaborando aí como coordenador. Ao longo desses quase 20 anos, né, a nossa busca está sempre centrada em promover reuniões para fins de compartilhamento de experiências práticas. O mote central nosso é sempre esse, de compartilharmos experiências práticas, contando aí com depoimentos aí de casos concretos de colegas que tenham atuado aí nas funções de assistente técnico ou de perito do juízo, né, e servindo aí de exemplos, né, de condução desses procedimentos que não são nada fáceis, né? E nós tivemos um grande sucesso aí, existem muitas colaborações registradas aí de colegas que fizeram esses depoimentos e trouxeram, compartilharam conosco aí as suas experiências práticas, tá? Apresentaram os levantamentos, os procedimentos e tudo mais, tá? Esse é o grande mote do Fórum de Perícias, mediação e arbitragem, dentro de cada um dos segmentos e resguardadas, evidentemente, a identidade, né? Agora ainda mais aí por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, e nós temos sempre aí que estar muito atentos, né? Para não comprometermos nem a atuação do próprio profissional, muito menos das partes envolvidas nos processos. Tá? Muito bem. A título de programação do Fórum de Perícias, eu vou me limitar a destacar para vocês o nosso calendário, que está ancorado nas terceiras quartas-feiras de cada mês, onde nós pretendemos trazer aqui os temas, palestrantes e apresentações de acordo com as demandas que nos forem apresentadas. E é justamente nesse ponto também que eu faço aqui, deixo a provocação para os colegas que tenham interesse, para os colegas que tenham afinidade com o campo das perícias, né, judiciais, extrajudiciais e arbitrais, que enderecem os seus pedidos, as suas dúvidas, os seus interesses em termos de tema para o Júlio, e ele vai nos encaminhar, tá? Para que nós façamos essas apresentações. É sempre no mesmo horário, das 18 às 19 horas, né? Nesse horário aqui, das 18 às 19 horas, das terceiras quartas-feiras de cada mês, certo? E são inúmeros os temas de interesse, né, nesse segmento de atuação, e que, com toda certeza, eu posso dizer para vocês, caminha de mãos dadas aí com a Comissão de Valorização da Profissão. Eu gostaria de citar e mencionar aqui, de forma rápida, a série enorme de modificações em termos de condutas e de procedimentos aí que foram introduzidas pelo novo Código de Processo Civil, aí, a partir de 2015. Né? E são grandes essas exigências, né? E readequações aí que foram impostas aí, redobrando a necessidade de atenção aí dos profissionais que estão atuando nesse segmento. A título de exemplificação, vou falar aqui para vocês. Hoje nós temos uma estrutura mínima de laudo para ser atendido, e isso se estende aos pareceres técnicos. Laudos são as peças produzidas pelos peritos no juízo. E pareceres são emitidos pelos assistentes técnicos das partes. Existe essa diferenciação, mas, em termos de estrutura, o Código de Processo Civil estabelece uma estrutura mínima. E isso está definido textualmente, né, no Código de Processo Civil, né? Nós estamos aqui citando o Código de Processo Civil, digo lá do artigo 473. Né? Então, se nós formos olhar, o primeiro item desse artigo 473 diz aí com muita clareza, certo, que o laudo precisa ter
né, a exposição do objeto da perícia. Em segundo ponto, a análise técnico-científica e realizada pelo perito. A indicação do método utilizado, tem que se esclarecer também, certo? E demonstrar que ele é predominantemente aceito pelos especialistas na área do conhecimento, do qual se originou, né? E assim por diante. Então, esses itens, eles não existiam no Código Civil Antigo e passaram a existir e serem cobrados dos peritos nessa nova etapa inaugurada aí pelo Código de Processo Civil. São adequações muito importantes. São situações que também suscitam várias dúvidas que podem ser esclarecidas aqui através do quê? De abordagens pontuais. Então, uma fundamentação científica bem embasada, bem explicitada no laudo, pode definitivamente representar o sucesso ou o fracasso no acolhimento, na homologação desse laudo. Na contrapartida, nós temos outros dispositivos tão importantes quanto esse que eu estou citando para vocês aqui a título de exemplo. É o caso do artigo 474 do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade de comunicação do início dos trabalhos. E isso tem sido motivo de impugnação, do acolhimento de impugnações por conta do descumprimento desse dispositivo. Vejam, senhores, pouco importa se o conteúdo do laudo, se todas as demonstrações estão absolutamente corretas. Um item estabelecido no Código de Processo que seja desrespeitado, né, ou inobservado, é suficiente para embasar um pedido de impugnação. Nós temos outras modificações que foram introduzidas aí, que nós precisamos estar sempre o quê? Muito atentos e buscarmos o quê? Um estudo contínuo, né? Uma atualização contínua dos nossos conhecimentos. Como, por exemplo, eu vou citar aqui para vocês a resolução 2005, né, de março de 2019, aí do COFECOM, que modificou alguns itens aí das nossas normas profissionais e instituiu outros. Nós temos também a resolução 2016, também é lá de 2019, lá do COFECOM. E que, por sinal, peço aqui, eu faço um gancho, né, para explicar aqui que atende, inclusive, à solicitação, ao anseio do nosso colega Adevan, que teve essa problemática toda em termos de especificação do campo de especialização que ele domina e que ele atua. Eu falo para vocês com a especificidade em relação ao item 3.2 desta resolução 2016. E lá está escrito exatamente o quê? A certificação profissional. Vou ler aqui esse pedacinho para vocês. O economista em situação regular junto ao respectivo CORECON e que desenvolver ou pretender desenvolver atividades de perícia econômica e financeira, poderá solicitar ao CORECON em que está inscrito certidão específica de comprovação da especialidade e habilitação para a realização de perícias, inclusive para os efeitos previstos no artigo 156, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E o que é isso? É justamente o que o nosso colega acabou de mencionar. Infelizmente, por algum motivo, ele não teve sucesso nessa empreitada. Daí o nosso compromisso de estar acolhendo novamente ou reestudando esse caso. Havendo as comprovações de especialização, será acolhido sim, nós estudaremos o caso. O presidente Pedro Afonso, com a devida licença, né, eu estou acolhendo esse reclamo do nobre colega, mas estamos aqui justamente para isso, para servirmos de fio condutor entre as necessidades da nossa classe e a nossa entidade. Então, estou à disposição para acolher não só o pedido do colega, mas o pedido ou os anseios de todos vocês através do Fórum de Perícias. É um canal aberto, é um canal disposto a ouvir e a expor
essas questões que envolvem o quê? A prática de perícia econômico-financeira no âmbito judicial e extrajudicial. Tá? Muito bem. Então, uma vez citado isso, é um gancho, porque eu precisava realmente deixar consignado que existem os normativos que podem atender com perfeição às nossas necessidades, né? São normativos editados pelo Conselho Federal e que autorizam o Conselho Regional a proceder dessa forma. Por fim, existe também a regulamentação a respeito das anotações de responsabilidade técnica, que a gente pode também desenvolver esse assunto ao longo do tempo. Muito bem. Então, eu já disse para vocês a respeito dessas necessidades todas, né, de adequação, de acompanhamento, de um estudo contínuo, né, uma educação continuada, um acompanhamento das evoluções que esse âmbito, que esse campo de trabalho exige. Falei também do artigo 474, né, dessa obrigatoriedade, e serve de alerta para os nobres colegas aí, que procurem cumprir esse artigo para que não tenham as impugnações aí acolhidas pelo judiciário. Muito bem. Digo para vocês também em relação às novidades ou às modificações que o mercado, as inovações que o mercado traz no âmbito das atuações em termos de perícia. Além desse campo, né, tão profícuo, né, que foi citado aqui pelos colegas, envolvendo as perícias, avaliações, nós temos lá os estudos de impacto ambiental, né, os relatórios de impacto ambiental, né, que também precisam ser devidamente regulamentados e citados em normativos específicos para dar o amparo necessário no campo de atuação, né? Nós já tivemos a oportunidade no passado de oferecer os cursos, né, através de colegas especializados nesse segmento, e depois, por falta de demanda, nós paramos aí no Sindicato dos Economistas de oferecer esses cursos específicos. Mas, havendo demanda, podemos retomar essas questões aí junto às entidades. Tá? Bom, por fim, e também concatenando com tudo aquilo que foi dito aqui, eu preciso dizer para vocês que muitas áreas, várias áreas que são inerentes ao campo de atuação do economista, né, acabaram sendo, sim, encampadas por outras profissões, a exemplo, né, das discussões a respeito de BDI, bônus e despesas indiretas, equilíbrio econômico de contratos. Isso está sendo totalmente encampado pelos engenheiros, né? E quando nós verificamos as discussões que estão sendo travadas nesses processos, sejam eles administrativos, sejam eles judiciais, podemos constatar que se tratam de discussões eminentemente econômicas, tá? Eminentemente econômicas, tá? Muito bem. Então, o que eu digo a vocês é assim: nós precisamos marcar território. Precisamos, sim, voltar a defender esses campos de atuação, né? Marcarmos território. E endereçarmos nosso esclarecimento, né, às pessoas certas. Escolhermos bem os nossos clientes e os nossos destinatários desse trabalho que pretendemos realizar. É preciso retomar e reconquistar esses trabalhos que foram efetivamente dominados por outras entidades. Sérgio Roberto Rodrigues fez uma menção aqui que me deixa muito feliz. Agora, o conselheiro Brasil é um espetáculo de pessoa, ele tem um conhecimento fora de série, e mencionar, certo, o aspecto econômico, desculpa, Sérgio. É o desembargador Gava Brasil. Gava Brasil. Então, a menção é extremamente importante, né? Uma análise econômica que dá o devido respaldo a uma apuração de haveres numa dissolução de sociedade
seja ela parcial, seja ela total. Diria para você, tá, que, especialmente na dissolução total, nós temos desdobramentos muito focados na nossa área de atuação, né? Então, é muito importante a gente saber que, de alguma forma, os nossos esforços estão surtindo efeitos e que grandes cabeças como essa que você citou já estão reconhecendo as nossas habilidades em relação a essas apurações, né? Os esforços são enormes, muito grandes. Pedro Afonso participou daquela, eu vou usar aqui um termo talvez até chulo, mas aquela saraivada de emendas que foram propostas no Código de Processo Civil, porque se não fosse isso, a reserva de mercado teria sido ainda maior, né? Trocar a expressão, certo, de apuração, né, contábil. Isso foi trabalhado e nós fizemos esse esforço conjunto para que lá nos estertores de apuração do texto final do Código de Processo Civil, esse tipo de definição, né, ou de colocação fosse eliminado, possibilitando a atuação de outros profissionais nesse segmento de mercado. Então, existe um esforço, existe um trabalho muito grande que foi feito aqui. Fizemos visitas em outras oportunidades também em relação aos honorários, né, Pedro Afonso? Fomos passear em Brasília, defender no CNJ, certo, as posições em relação aos honorários periciais para a justiça gratuita, né? Assistência judiciária gratuita, melhor dizendo, né? Então, nós temos muitos trabalhos aí, o Pedro pode até fazer uma contribuição nesse sentido, né? Porque são experiências fantásticas que nós temos para compartilhar. Só dizendo que nós tivemos certo sucesso, porque a proposta original era muito pior do que nós conseguimos fazer os conselheiros do CNJ e a assessoria alterar, porque existiam situações muito piores na gratuita. Só que ainda não convencemos São Paulo, ou seja, o Judiciário de São Paulo, não tanto o Judiciário, mas a Defensoria Pública do Estado ainda nos coloca de uma forma que não é exatamente como o CNJ colocou, né? Mas vamos chegar lá, né? Aos poucos a gente chega lá e valoriza todo mundo que trabalha bem. Perfeito, excelente. Obrigado pela participação, Pedro. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, olha, resguardadas as devidas competências e respeitando o campo de atuação das demais profissões, porque existe trabalho para todo mundo, a bem da verdade. Não adianta a gente imaginar que o judiciário, as ações que envolvam os aspectos econômicos devam vir todos para os economistas, porque eu vou dizer para vocês o seguinte, vai faltar braço. Vai faltar braço. Pedro faz algumas exposições dizendo, para cada ação é preciso um perito e 2 assistentes. Um perito no juízo e 2 assistentes, um para cada parte. No mínimo, dependendo do âmbito, né, da perícia que está sendo instituída, que está sendo deferida pelo juiz, a gente pode ter mais assistentes e pode ter também perícias compartilhadas. Então, o campo de atuação é enorme, é muito grande. O que nós não podemos deixar de fazer é defender o nosso espaço nesse mercado de trabalho, demonstrando as nossas habilitações. Nesse sentido, eu preciso dizer para vocês também, aproveitando aqui o gancho daquilo que foi a matéria que precedeu essa minha apresentação, falando a respeito do Cadastro Nacional dos Peritos Economistas, né, em Economia e Finanças, né, o CNPF, que está abrigado no Conselho Federal de Contabilidade. E lá vocês vão verificar exatamente o quê? Que nós temos um elenco enorme de atividades
e as certificações aí por especialidades estão vigentes. Portanto, existe também o quê? Um trabalho preliminar já desenvolvido justamente para que nós tivéssemos um rol de atividades que consistem em prerrogativas dos economistas devidamente registrados em situação regular nos seus conselhos para estarem habilitados a realizar aquele tipo específico de perícia. Então, existe uma designação, existe um rol de atividades. Tá? Então, na hora de fazer o cadastro lá no ingressar no cadastro, o profissional declina e elege as especialidades que ele detém. Tá? E isso vai fazer parte exatamente do cadastro que ele vai também ter que instituir preencher no Tribunal de Justiça em que ele resolver atuar. Então, é importante saber que existem esses campos específicos de atuação, que o nosso Conselho Federal, através das comissões de normas, instituiu e regulamentou a instituição desses campos de atuação. Tá? Dentro deles, e falando um pouquinho, certo? Colaborando com vocês aí um pouquinho em relação a essa diversidade de atuações, eu não poderia deixar de dizer para vocês um tema, né, absolutamente latente hoje em dia, né, que se trata das recuperações judiciais e falência, ou seja, é um campo extremamente profícuo, que precisa, que tem a demanda, tem a carência muito grande de profissionais economistas para o desempenho, seja do plano, seja do estudo prévio, né, que antecede, inclusive, o ajuizamento da recuperação judicial, estudando todo o mercado de trabalho, todas as consequências econômicas, enfim, toda a possibilidade, né, deste projeto, porque não deixa de ser um projeto, quando você tem especificamente um plano a ser cumprido e que ele é viável, você tem um projeto em mãos que pode ser gerido através de um economista capitaneando esse projeto. Para esse espaço, eu queria convidar aqui o nosso querido professor José Roberto, que está presente aqui, prestigiando o nosso trabalho, para ele falar um pouquinho a respeito disso, porque eu preciso dizer para vocês, é o maior especialista nessa área de conhecimento que eu conheço aqui, nessa área de atuação dos economistas que eu conheço. Então, José Roberto, fala um pouquinho para a gente aí a respeito disso e desse campo de atuação tão bom, tão importante para os economistas. Sua colaboração. Boa noite, Zé Marco. Boa noite, os colegas. Boa noite, Pedro Afonso, Garofalo, ao Luiz Paulo, aos demais colegas que estão participando. Primeiro, eu queria agradecer o convite para a gente, quanto ao evento. Eu acho, assim, muito importante essa questão da comissão de valorização profissional, a questão do fórum de perícias, que já participo há algum tempo, dos cursos que foram promovidos aí ao longo desse tempo também, que um dos motivos que me trouxeram para essa atuação. Então, acho que faz parte de toda essa questão que está sendo discutida e abordada hoje aqui. Concordo com os colegas que, em alguns momentos, há uma dificuldade em demonstrar a importância do economista, assim como que os clientes conheçam, né, a importância deste profissional. Aqui, apenas para ficar na área que eu atuo, há poucos economistas atuando nos procedimentos de recuperação judicial e falência. Aí, seja pelo devedor, seja pelo credor, seja como auxiliar de justiça, administrador judicial ou perito. Como o Zé Marcos falou, são diversas as demandas que envolvem a atuação do economista no procedimento da recuperação judicial e falência. Olha, desde antes do pedido, né, se estiver atuando pelo devedor, por meio do diagnóstico prévio, para verificar se a recuperação judicial é o remédio, né, é um remédio adequado para aquela empresa. Se um outro procedimento de reestruturação, se há um outro meio, que não seja a recuperação judicial. Isso passa pelo economista, essa análise passa diretamente pelo economista, né? Já na recuperação judicial, a preparação do plano de recuperação judicial, onde trará os meios de recuperação
qual que é a viabilidade econômica daquela empresa, como que eu trabalho essas projeções, como que eu demonstro isso aos meus credores, ao auxiliar de justiça, ao juízo, que aquele plano é viável. Então, tudo isso passa pelo economista. Aí tem uma parte já muito próxima da perícia, né, que são as habilitações e impugnações de crédito, em que são discutidos valores, desde o âmbito administrativo até o âmbito judicial, Assembleia Geral de Credores, onde vai ser demonstrada a viabilidade daquele plano, né, que já está no processo, mas vai ser demonstrado ali no ambiente em que tem diversos credores que acabam não acompanhando o processo. A própria administração desse plano, né, a execução desse plano do decorrer da recuperação judicial. Tudo isso são atividades que você pode desenvolver apenas pelo devedor. Aí tem atividades que se desenvolvem pelo credor, que seja também, aí tem habilitação e divergência de crédito, mas você tem análise do plano de recuperação, onde você vai verificar se aquele plano tem viabilidade, né, vai votar a favor ou contra um plano de recuperação, né, ao contrário ao plano. Então, agora a lei trouxe a inovação de que os credores possam apresentar um plano de recuperação judicial alternativo. Quem vai elaborar esse plano? Tem que passar por um economista, né? No procedimento, são apresentados relatórios mensais, né, demonstrando a atividade da recuperanda, apresentados pelo administrador judicial. Então, quem está atuando pelo credor pode acompanhar esses relatórios, para verificar como que a empresa está, entendeu? Para, eventualmente, levar o seu cliente, né, olha, essa empresa está caminhando bem, olha, tende a quebra. Então, como que você vai trabalhar aquele crédito que você tem, se você vai ceder, não vai ceder, vai guardar, receber, o que você faz com aquele valor? Tem muitos créditos que são valores relevantes, então tem muito mercado para trabalhar. E como auxiliar de justiça, você tem aí a atuação como AJ, ou como membro da equipe do administrador judicial, que por muito tempo os advogados foram nomeados, ainda são boa parte, a maior parte da nomeação, né, são de advogados ou por escritórios formados por advogados, mas que aos poucos o economista vem conseguindo espaço, mas ainda muito lentamente, muito devagar. Então, eu acho que é um mercado que tem assim uma participação que necessita, né, carece de uma participação do economista e que tem poucos economistas participando. E aí, atuando como auxiliar de justiça, você tem constatação prévia, que é uma parte que é uma questão econômico-financeira que preponderante para determinar quem que vai ser o juiz que vai atuar naquele processo, quem é o juiz competente, né? Porque é essa questão que vai definir. Então, tem relação de credores, tem parecer técnico de habilitação e impugnação de crédito, tem a fiscalização das atividades, que vai ensejar na elaboração de um relatório mensal, que passa por uma análise econômico-financeira da empresa, tem fiscalização do cumprimento do plano. Nos processos de falência, a gente tem perícia, avaliação econômica de ativos. Então, são diversos os momentos, né, as etapas que carece da atuação do economista. E assim, eu atuo no mercado já há um tempo, mas eu vejo que ainda tem pouca participação de economista. Pouca participação do economista no procedimento. Na parte de reestruturação, antes do pedido de recuperação judicial, empresas que dão consultoria ao devedor, até que tem um pouco mais, sabe? Um grupo maior de economistas participando. Mas, assim, ainda é pouco. Eu acho que tem um espaço aí a ser preenchido, um espaço grande a ser preenchido pelos economistas. Eu acho que a gente precisa trabalhar nisso daí. Excelente, José Alberto. Muito obrigado aí por essa contribuição. Então, como a gente está vendo, né, realmente o marketing precisa ser feito, precisa ser dirigido, e nós precisamos nos empenhar nisso, né? Redobrarmos os nossos esforços aí no sentido de cada vez mais convencermos os nossos clientes finais das nossas habilidades, das nossas competências, né? E da regulamentação que dá o quê? Respaldo para a atividade que nós pretendemos oferecer, né? Nos nossos últimos 4 minutos aqui, eu gostaria de deixar aberto aí para eventuais perguntas e ponderações dos colegas, né? Se não houver, então, eu gostaria também aí de uma contribuição por parte do vice-presidente Gilson Garofalo e também do presidente Pedro Afonso, que estão aqui
prestigiando, né, honrosamente aqui a nossa live, né? Então, eu queria colocar à disposição aí para os colegas e para a presidência. Acho que eu precedo a presidência, né? Então, eu gostaria de parabenizar os dois palestrantes dessa noite pelas colocações que foram feitas a respeito das respectivas comissões. Quanto ao conselheiro Rosenberg, quer dizer, ele fez o favor de mencionar há quantos anos a nossa amizade já perdura, né? Não gosto muito de mencionar essas datas, mas, infelizmente, como ele o fez, eu aceito. E o Vicente compartilha, certo? O nosso colega Vicente. E ao José Marcos, quer dizer, o José Marcos tem sido um exemplo para mim, quer dizer, cada vez mais eu aprendo com o José Marcos, com a postura dele, com o nível de conhecimentos que ele transmite, e eu fico cada vez mais envaidecido de poder estar participando de um grupo onde, entre outros colegas, desponta também o José Marcos. Eu acho que a apresentação dessa noite foi brilhante, gostei demais, estava um pouco preocupado, porque daqui a pouco tenho atividades acadêmicas, mas o horário foi cumprido com muita maestria. Parabéns, José Marcos, parabéns, Luiz Paulo Rosenberg, parabéns aos demais que fizeram intervenções. O Sérgio Roberto trouxe contribuições também bastante úteis, o Motorola aí também, inclusive já deixou todas as indicações dele aí ao lado, e certamente o nosso secretário executivo, o Júlio, já anotou, e o Júlio também sempre prestando um serviço enorme à classe na maneira ímpar com que ele conduza essas lives. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu tenho que deixar consignado aqui que não existe recompensa maior do que ouvir isso do nosso decano, né, do nosso vice-presidente. É um reconhecimento, certo, espetacular. Obrigado, Gilson, por essas lindas palavras. Muito obrigado mesmo. Tá? Pedro Afonso. Eu gostaria de agradecer primeiro ao vice-presidente Gilson por ter estado aqui. Eu não é infelizmente, não, porque foi uma entrevista muito boa. Eu estive lá no diário, na TV Diário do ABC para lançar o boletim de conjuntura, que está muito bem feito pela delegacia do ABC, e não pude estar. Então, peço desculpas a todos por não ter participado, inclusive ao conselheiro Luiz Paulo, que, salvo engano, não está mais aqui, nessa nossa sala, e aí destacando também que, apesar do vice-presidente Gilson e do conselheiro Vicente serem palmeirenses e o conselheiro Luiz Paulo ser corintiano, a amizade continua, né? Eu acho que o conselheiro Luiz Paulo tem várias vantagens. Uma é que ele é corintiano, já é uma grande vantagem. Segundo, que ele nasceu no dia 21 de setembro. Eu me recuso, por modéstia, dizer quem é mais que nasceu no dia 21 de setembro, entendeu? Mas é assim. E esse tema é muito... Todos os temas que nós tratamos hoje, o que eu escutei, não cheguei a escutar muito do conselheiro Luiz Paulo, mas ele já tinha me apresentado o plano, por isso que eu pedi a ele que assumisse a coordenação da comissão, porque os planos dele eram muito bons e muito claros, muito objetivos. Então, eu tenho certeza que tem sido bom, e o do José Marcos também, a gente já acompanha há muitos anos isso. E para falar mais até, rapidamente, é tão importante essa questão da recuperação e da reestruturação, que, inclusive, nós temos um fórum que vai se dedicar a ele, que é coordenado pelo conselheiro José Paulo, e que estive conversando com ele e falei muito para ele entrar em contato com a comissão de perícias, o Fórum de Perícias e com o José Roberto, porque nós queremos avançar bastante nisso, né? Nesta área de recuperação, de reestruturação, e vai ter um espaço específico dentro do Corecon para isso, que é esse Fórum de Consultoria Empresarial, Reestruturação e Recuperação de Empresas. Com todos aqueles 6 papéis, viu, José Roberto?
aqueles 6 papéis que a gente pode desenvolver dentro de uma recuperação, e não apenas naquela antiga ideia de ser administrador judicial, porque existem 6 papéis que o economista pode exercer. Então, nós temos que valorizar cada um deles. Agradeço, muito obrigado pela exposição. Devolvo a palavra ao José Marcos, então. Obrigado, José Marcos. Eu que agradeço, Pedro Afonso, por essa colaboração, né, por abrilhantar a nossa apresentação, e passo agora a palavra, então, ao nosso conselheiro, Vicente de Paulo Oliveira, que também está aqui prestigiando com a sua presença aqui. Por favor, Vicente. Muito obrigado, Zé Marcos. Eu queria, antes de mais nada, apresentar ao meu companheiro e meu presidente, Pedro Afonso, e ao meu colega do século passado, Luiz Paulo Rosa, em primeiro lugar, as minhas saudações palestrinas. Dito isso, eu quero manifestar a minha satisfação, a minha alegria, o meu contentamento por essa live de hoje, tanto do Luiz Paulo, como do Zé Marcos, e também, em parte, do companheiro José Roberto. Olha, extraordinárias essas palestras, e que abriram um campo extraordinário. Em primeiro lugar, examinando o mercado de trabalho, no caso do José Marcos, o mercado de trabalho para o perito, para o especialista em peritagem econômica. E ao Luiz Paulo, pelo desmembramento do que deve ser a valorização do profissional economista. Eu vi com muita satisfação a menção aí ao trabalho que nós devemos desenvolver junto aos alunos do curso médio e junto aos profissionais recém-formados. O que nós devemos fazer? Devemos atraí-los, devemos trazê-lo para o nosso convívio e oferecendo a eles a expectativa de uma boa profissão. Eu acho que também faltaria dizer que nós temos necessidade de uma coisa que está faltando no país, na nação brasileira: o planejamento. Nós parece que esquecemos, nós economistas e os homens públicos de um modo geral, esquecemos de fazer planejamento. Nós estamos enfrentando problemas no suprimento de energia elétrica. Nós estamos perdendo tempo com a concessão e a liberação de ferrovias. Tudo isso faz parte de planejamento. Então, eu queria deixar essa lembrança, ao mesmo tempo em que, mais uma vez, parabenizo José Marcos e parabenizo também meu amigo corintiano Luiz Paulo Rosenberg. Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito. É uma grande honra, certo? É algo realmente gratificante, né? Estar aqui ladeado por pessoas com a experiência que vocês têm para passar para a gente e satisfazer, né? E cumprir, né? essa confiança, né? Atender a confiança que vocês têm depositado na minha pessoa, confiando o Fórum de Perícias e confiando outras tantas atividades aí, né, e compromissos aí das nossas entidades. O meu carinho a todos vocês, o meu muito obrigado pela atenção de todos os colegas que estão presentes aí até esse adiantado da hora, né, e eu deixo aqui o meu convite para que vocês participem dos próximos fóruns a serem realizados todas as terceiras quartas-feiras, das 18 às 19 horas é a apresentação, nós estendemos até às 19h30 para abrigar aí as perguntas e respostas, tá bom? Então, meu carinho, meu abraço e o meu coração alegre de ouvir palavras tão boas, tão gratificantes quanto a dos nossos presidentes e dos nossos conselheiros. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.